Olá, turma, tudo bom com vocês? Estamos vivendo esse momento de pandemia, né? Isolamento social, e aí estamos um pouco, né, afastados, mas por um bom motivo, né? Um motivo de saúde. Então, em breve retornaremos, mas enquanto isso, teremos essa aula aqui por videoaula, tá bom? Estarei aqui explicando para vocês parte do conteúdo que já foi visto em sala, então funcionará hoje como uma revisão, tá bom? Vamos falar agora da economia solidária. Aí vocês me perguntam, de onde surgiu a economia solidária? A economia solidária, ela tem o viés de quê? De resgatar as lutas históricas dos trabalhadores que tiveram origem no início do século XVIII, sob a forma de cooperativismo, como uma das formas de resistência contra o avanço avassalador do capitalismo industrial. O que isso significa? Que a economia solidária era uma alternativa diante desse capitalismo assim, né, avassalador. E o que é que estava ocorrendo? Qual era a conjuntura daquela realidade? A plena expansão da Revolução Industrial, certo? Então, os operários, os proletariados, eles viam a economia solidária como uma alternativa viável de enfrentamento ao capitalismo industrial, tá bom? E no Brasil, No Brasil, ela ressurge no final do século XX como resposta dos trabalhadores às novas formas de exclusão e exploração do mundo do trabalho. Assim, ela ressurge no final do século XX, principalmente porque ela é implementada como uma política pública social, tá bom? Então, ela tem essa efetividade nesse período, mas isso não significa que ela veio surgir no ano, na década de 70, 80 e 90 do século XX, tá bom? Ela já veio antes, mas efetivada mesmo como política pública foi nesse período, tá bom? E aí vamos falar um pouco da definição de economia solidária, por Paul Singer. Paul Singer, ele é um estudioso dessa área e ele define a economia solidária da seguinte forma: a economia solidária é um ato pedagógico em si mesma, na medida em que propõe uma nova prática social e um entendimento dessa prática. A única maneira de aprender a construir a economia solidária é praticando. Então, Paul Singer, ele evidencia isso, né, que a economia solidária ela educa, tá? Ela tem uma perspectiva de melhoria social e a melhor forma de você aplicar e construir a economia solidária é você praticar a economia solidária, tá? E aí, Paul Singer, ele tem um livro muito considerado assim, né, o dicionário da economia solidária, que é Introdução à Economia Solidária, tá? É um livro percursor da área. Ele descreve a origem histórica, os princípios em que a solidariedade se sobrepõe à competição e defende a ideia que ela poderá ser uma alternativa superior ao capitalismo, tá? Então, Paul Singer, ele tem essa ideia visionária do acerca, né, a respeito da economia solidária. Então, vale a pena vocês lerem e vou querer que vocês pesquisem e façam um resumo acerca desse livro aqui, A Introdução à Economia Solidária. Baixe em PDF na internet, é fácil, rápido, tá bom? E vai ser muito bom porque vocês vão ter um entendimento no aspecto geral da disciplina, tá? Aí, feito isso, a gente vai fazer um comparativo entre a economia tradicional, né, que é a economia capitalista, e a economia solidária. Aqui é a realidade que vivemos, né, a competição. Hoje, o que nos é evidenciado é que somos rivais, a gente está competindo por tudo. Lugar ao mercado, ganhos financeiros, enfim, há uma grande competição em todos os setores da sociedade, no mercado de trabalho, certo? E nos setores internos do Estado também, para ter o poder, tá bom? E a economia tradicional, ela visa isso, as ações isoladas, os objetivos individuais e os benefícios para alguns, né? A meritocracia é algo muito comum aqui na economia tradicional, tá bom?
E o benefício para algum, objetivos individuais, é a relação patrão-empregado. Aí vamos falar agora um pouco da economia solidária. A economia solidária é uma alternativa a essa realidade. E o que é que tem de diferente na economia solidária? A cooperação é o principal viés. Cooperação versus competição. Competição é a economia tradicional e a cooperação é a economia solidária. E o que é que visa essa cooperação? Ações compartilhadas, benefícios distribuídos, objetivos em comuns. Então, na economia solidária, essa relação empregado e patrão está mais distante, porque vai ser compartilhado os benefícios, vai ser ações coletivas, entendeu? Então, tem essa grande diferença, tá? Aí agora a gente vai ver um quadro, uma tabela que fala a diferença da economia capitalista e economia solidária. Trabalhadores vendem sua força de trabalho. O que isso significa? A relação patrão e empregado, tá? Você está vendendo a sua força de trabalho por um salário. E na economia solidária, trabalhadores não vendem a sua força de trabalho. Por quê? Porque ele é o próprio empreendedor também, tá bom? Então ele está se beneficiando daquilo que ele vai fazer, tá? Na economia capitalista, as decisões são tomadas visando o lucro. Por exemplo, mesmo que isso tenha consequências sociais para uma empresa, se for necessário demitir uma pessoa e o lucro aumentar, ela não vai pensar duas vezes o empregador, o patrão. Tá? Então, é visando mais o lucro, tá? Os ganhos. Na economia solidária, as decisões são tomadas visando o bem-estar. Por exemplo, mesmo que a margem de lucro de algum investimento não seja tão alta, mas que assegure que as pessoas ali vão ter o seu ganho, é a opção mais o que? Viável para a economia solidária, que vai visar o bem-estar e não os riscos de alguém sair prejudicado, tá bom? A economia capitalista, os meios de produção pertencem ao empresário. É aquela relação, né? Um proprietário ou dois proprietários formam uma sociedade, mas vai ser um grupo que é minoritário, tá? Na economia solidária, os meios de produção pertencem ao conjunto de associados. O que isso significa? Que várias pessoas vão ter direito à partilha daquele lucro, tá? O empresário define as técnicas de produção, ou seja, é uma decisão individual. Aí na economia solidária, o que? O conjunto de associados define as técnicas de produção. O que isso significa? Que existe o que? Um consenso coletivo. E na economia capitalista, os ganhos econômicos são distribuídos, utilizados conforme definido pelo empresário, tá? E na economia solidária não. De acordo com os associados, a partir de uma discussão, será definido, né, o conjunto de ganho, tá bom? E isso geralmente é dividido de maneira equitativa, ou seja, igualitária. O empresário gera um empreendimento na economia capitalista. E na economia solidária é o grupo de associados que gera um empreendimento. O que isso significa? Que pode ter um representante, mas ele vai estar ali representando um todo, não uma pessoa vai definir para várias, tá bom? Aí agora a gente vai entender um pouquinho do símbolo da Ecosol. Ecosol é a sigla para a economia solidária e simboliza a união de todos e todos sem distinção por um mundo melhor, certo? Então, a proposta da economia solidária, sobretudo, é a construção de um mundo melhor, tá bom, gente? Aí, nossa aula de hoje de revisão, a gente vai finalizar por aqui, mas nas próximas aulas daremos continuidade a partir desse símbolo da Ecosol e quaisquer dúvidas que surgirem, podem me consultar, estarei à disposição aqui para esclarecer. Não vejo a hora de retornar às aulas presenciais, tá bom? Estou com saudade de vocês. E no que precisar, estarei aqui à disposição para ajudá-los, tá bom? Fiquem bem, saudade.
Se cuidem, lave as mãos, tá bom? E seguindo os protocolos de saúde, vamos superar essa situação de pandemia, tá bom? Até mais e até a próxima.